nos seus sonhos, nos seus projetos pessoais, particulares. Alguns aqui fracassaram como pai, outras fracassaram como mãe. Outros fracassaram por se decepcionarem consigo mesmos, arrependidos por aquilo que poderia fazer e não fez. Ah, se eu pudesse voltar no tempo. Ah, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria o que eu fiz. Eu faria diferente. Ah, se eu pudesse voltar no tempo para consertar as coisas. Algumas pessoas vivem com esses questionamentos, com essas interrogações. Se eu pudesse voltar no tempo, minha vida não estaria como está hoje. Se eu não tivesse feito o que eu fiz, eu não estaria colhendo o que eu não estou colhendo hoje. E eu encontro na minha vida ministerial muitas pessoas com a vida arrebentada. Muitas mulheres que chegam aqui e dizem: pastor, eu não consigo me perdoar até hoje porque eu fiz um aborto. E hoje eu vejo crianças. Um dia, algum tempo atrás, uma moça chegou aos prantos aqui nesse altar e ela diz: toda vez que eu vejo uma criança correndo aqui nos corredores dessa igreja, dando trabalho para o pai e para a mãe, eu me arrependo do que eu fiz, porque o meu filho era para estar com essa idade, a idade dessa criança. Ah, se eu pudesse voltar no tempo e consertar o que eu fiz, eu não teria abortado o meu filho. Eu não teria feito a besteira que eu fiz. É impressionante como isso faz parte da nossa humanidade, da nossa construção humana. Olha para cá. E quando eu olho para esse texto, quando eu olho para essa situação, quando eu olho para a vida dos discípulos do Senhor Jesus, para o convívio deles com o Senhor, eu vejo essa humanidade e vejo a forma como Deus trata com essa humanidade. Eu vejo essa humanidade e eu vejo a maneira com que Deus trabalha, a maneira com que Deus age dentro e diante dessa humanidade. Os discípulos de Jesus não eram melhores do que nós, não eram mais santos do que nós, eram pessoas comuns, pessoas que foram achadas no meio da rua, pessoas que foram selecionadas, homens que estavam no mar pescando, e ele chegou para esses homens e disse assim: olha, sigam-me, porque agora vocês serão pescadores de almas e não mais pescadores de peixes. Era um que estava trabalhando no campo, e ele disse: lança isso aí fora e vem me segue, porque agora você vai trabalhar comigo. Eram pessoas comuns. Então dessas pessoas comuns, ele forma um grupo de discípulos, aqueles que ele iria treinar, preparar, instruir, ensinar. E durante 3 anos e meio ele conviveu com esses homens. Durante 3 anos e meio, esses homens dormiam com ele e acordavam ao seu lado. Durante 3 anos e meio, esses homens ouviram todos os seus sermões, todas as suas pregações. Durante 3 anos e meio, esses homens viram, presenciaram, testemunharam toda sorte de sinais e de milagres sobrenaturais. Mas eram homens falhos. Eles discutiam, eles brigavam, eles tinham ciúme um do outro. Existia entre eles um ambiente de rivalidade. Eles estavam ansiosos e preocupados. Qual deles seria o maior? Qual deles seria o de mais destaque? Qual deles seria aquele que governaria os outros, que seria o líder após Jesus? Tanto é que uma vez o Senhor disse: olha, aquele que quer ser o maior, que se torne o menor. Aquele que quer ser servido, que sirva. Olha para cá. E entre esses discípulos, cada um com um perfil, com um caráter, com uma natureza diferente, com uma personalidade diferente. Tomé era cético. Tomé era o tipo da pessoa que dizia assim: olha, eu só acredito se eu ver. Não me conte, não me fale, eu não vou acreditar nisso. Mas se eu ver, se eu tocar, se eu colocar a minha mão, então eu vou acreditarei. Ele era materialista, ele era cético. João era conhecido como aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus. Era carinhoso, era amoroso, era aquele que os outros lhe chamavam de babão, de puxa-saco.
era aquele que estava sempre perto, sempre atencioso, sempre carinhoso. Cuidava de Jesus, mas cuidava também da família de Jesus. Era aquele que chegava perto de Maria e ficava ali cuidando da mãe de Jesus. Era João, sempre solícito, sempre amável, sempre cordial, sempre amoroso, sempre carinhoso, o discípulo amado, João. Mas tem uma outra figura, e essa figura parece muito comigo e com você. Essa figura, ela é cheia de altos e baixos. Essa figura, ela tem momentos bons e ela tem momentos ruins. Existem momentos que ela é extremamente inteligente, e existem momentos que ela é extremamente burra. Existem momentos que ela faz coisas boas, existem momentos que ela faz coisas ruins. E essa figura é a que mais se identifica, é a que mais se parece comigo e com você. Esse homem temperamental, esse homem sanguíneo, esse homem impulsivo que age por impulso, esse homem chamado Pedro, pescador, um homem rude, não era analfabeto, era rude, um homem grosso, bruto, ignorante, era presunçoso, era mal educado, se metia em assuntos que não lhe cabiam, interferia em situações que não tinha nada a ver com ele. Em alguns momentos trazia respostas formidáveis. Quando alguém disse: Senhor, os discípulos estão indo embora, as pessoas estão abandonando o ministério, Jesus disse: não quer ir vós também com eles? Então Pedro diz: Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Mas em outros momentos, quando Jesus diz: olha, é necessário que o Filho do Homem padeça, sofra, Pedro diz: não, Senhor, isso não vai acontecer. Jesus diz: para trás de mim, Satanás. E Jesus não diz que um demônio está nele, Jesus o chama de demônio, é uma força de expressão. Para trás de mim, Satanás. E o repreende na presença, olha para cá. E o repreende, olha para cá. E o repreende na presença de todos os outros discípulos. Pedro, quando Jesus falava que iria sofrer, Pedro dizia: não, eu não deixarei. Se for preciso, eu morro contigo. Se for preciso, eu dou minha vida pela tua. Tanto é que quando Jesus é preso pelos soldados do templo, Pedro desembanha a sua espada e corta a orelha e decepa a orelha do soldado. E Jesus vai lá e pega a orelha e diz: Pedro, calma, não precisa disso. Vai lá e coloca a orelha do soldado no lugar de volta. Pedro reage. Ele está disposto a lutar ali até a própria morte, se for preciso, para proteger, para guardar Jesus. E ele puxa a espada e ele fere o soldado. Senhor, se for preciso, eu morro por ti. E Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, tu vai me trair. Antes que o galo cante, Pedro, 3 vezes tu me trairás. 3 vezes tu me trairás. E Pedro diz: não, jamais farei isso. A gente sempre fala essas coisas, né? Jamais farei isso. Jamais vou agir assim. Como se nós tivéssemos realmente o domínio do que vamos fazer no futuro ou vamos deixar de fazer. E aí, Jesus é preso, é levado, é uma noite de sombras, é uma noite de trevas. E Pedro fica seguindo de longe. Ele fica acuado, os discípulos fogem, desaparecem, se assustam. Nessa hora o Senhor está só. E Pedro segue de longe o movimento das pessoas. Jesus está preso. Ele é açoitado, ele é levado para o Sinédrio. E lá ele é açoitado pela primeira vez, ele é chicoteado, ele é torturado pela primeira vez. Então alguém diz assim: você é um deles. Você andava com ele, você era discípulo dele. E Pedro diz: eu nunca estive com esse homem, nunca o vi, nem sequer o conheço. E Pedro nega pela primeira vez.
Em outra situação, outra pessoa o reconhece. E ele diz: eu nunca vi esse homem, eu não conheço esse homem. E quando Pedro nega o Senhor pela terceira vez, e já é de madrugada, e o galo canta. E quando o galo canta, Pedro ouve o barulho do galo cantando. Ele olha para Jesus, e Jesus está olhando para ele. Jesus está olhando para ele. Então, Judas amarra uma corda numa árvore, enrola essa corda no pescoço e se lança. A corda se parte e Judas cai no despenhadeiro, e lá embaixo tem varas, tem madeiras, e as suas entranhas é perfurada e são expostas, e Judas morre. Pedro não. Pedro está profundamente decepcionado. Não há muita diferença. Judas vendeu, Judas traiu, Pedro negou. Alguém diz assim: Judas teve remorso. Eu até hoje não consegui diferenciar bem a questão do arrependimento de Judas e de Pedro. A única diferença que eu encontro é que Pedro se arrependeu e fez a coisa certa, e Judas se arrependeu e fez a coisa errada. Judas teve remorso, mas o remorso é um tipo de arrependimento. Ele não aguentou, ele entrou em pânico, ele viu o tamanho da besteira que ele tinha feito, e ele viu que não tinha conserto. Porque tem coisas que a gente faz e dá para consertar, e tem coisas que a gente faz e não tem conserto, não tem mais como consertar, não tem mais volta. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, porque algumas coisas têm volta, algumas coisas têm conserto, olha para cá, e outras coisas não têm conserto. Então Judas se mata, ele tem remorso e ele se mata. Mas Pedro não. Pedro fica vivendo decepcionado, se vendo um fracassado na vida. Um fracassado porque alguém que lhe amou, que lhe confiou, que lhe acolheu, que lhe deu para ele uma nova expectativa de vida, um novo rumo, uma nova direção, e essa pessoa ele traiu. Então Pedro se vê um fracassado, ele se enxerga um fracassado. Ele jamais imaginou que entre os discípulos, entre todos os discípulos, Jesus iria escolher ele. Entre todos os discípulos, Jesus iria lhe escolher. Porque entre todos, fora Judas, ele foi o que mais fracassou. Fora Judas, ele foi o que fez pior. Judas fez pior do que ele, mas depois de Judas, olha para cá, ele fez pior depois de Judas. Então, eles estão lá Jesus já aparece por 2 vezes após ter ressuscitado. E essa narrativa que nós acabamos de ler de João é a 3ª aparição de Jesus após ter ressuscitado. Das outras vezes que Jesus apareceu, Jesus não tinha resolvido ainda a situação de Pedro. A situação dele não estava resolvida ainda. Não havia uma conversa. Eles não tinham conversado ainda. Então Pedro estava desconfiado, estava sem jeito, estava sem graça, estava sem alegria, sem esperança, se sentindo humilhado, envergonhado, triste. Estão juntos, e ele diz assim: eu vou pescar. Ninguém tinha nada para fazer. E é impressionante quando a gente não tem nada para fazer, como a gente quer voltar a fazer as coisas que a gente fazia no passado. Por isso que a gente tem que estar ocupado com as coisas que são do céu, com as coisas que são do alto. Porque é impressionante como a nossa memória funciona dessa forma. Você não tem nada para fazer, então você começa a lembrar das coisas que você fazia no passado. E eu quero abrir um parêntese. Para lhe falar sobre alguns gatilhos, sobre alguns dispositivos que são muito perigosos.
A Bíblia diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E quão grandes são essas trevas? Olha para cá, olha para mim. Os olhos são portas de entrada, os ouvidos são portas de entrada. Às vezes você sente um cheiro de uma comida e você lembra da sua avó. Minha avó cozinhava assim, esse cheiro. Essa comida parece com a comida da minha avó. O que fez você lembrar? O cheiro. Amém ou não amém? Às vezes você vê uma pessoa e essa pessoa lembra alguém que você conheceu há anos atrás. Rapaz, parece um amigo meu, que eu conhecia há 20 anos atrás, mas é ele todinho. O que foi que fez você lembrar dessa pessoa? Você vê-la, você enxergá-la. Isso ativou a sua memória. Olha para cá, olha para mim. A gente tem que ter cuidado com alguns gatilhos que servem como apenas um dispositivo que faz a gente olhar e voltar para um passado em que Deus não quer que nós voltemos mais para Ele. Voltar para uma situação que Deus não quer que voltemos mais para essa situação. Olha para cá, olha para mim. Às vezes você está sem fazer nada, está triste, está desanimado, está decepcionado, está sentindo que você fracassou, está sem esperança, sem expectativa, não tem sonho, não tem um ideal, não tem uma meta, não tem um objetivo, não tem um alvo nessa vida. Então você está desocupado e aí de repente você volta a querer fazer aquilo que você fazia. Olha para cá, olha para mim. E você tem que ter cuidado com isso, porque eu estava ontem conversando com alguns amigos e veio um assunto, e esse assunto ele me levou depois a refletir sobre ele. Naquele momento eu nem pensei muito, mas depois eu fui pensar. E o assunto é mais ou menos sobre aquilo que não está na Bíblia, e como aquilo não está na Bíblia, eu devo ou não fazer? A Bíblia não diz nada sobre esse assunto. Não há nenhuma recomendação bíblica que fale alguma coisa sobre esse assunto. Mas eu devo ou não devo fazer? E aí eu me lembrei de um fato, de uma experiência particular e pessoal com Deus, que eu já contei aqui outras vezes, quando eu era novo convertido, que nós estudávamos muito a Bíblia, discutíamos sobre muitos assuntos, e tudo era tema de discussão, tudo virava uma discussão teológica. E eu contei isso outras vezes, mas o pessoal do domingo é um pessoal que nunca está aqui à noite, então eu me sinto na liberdade de falar isso para você, porque tem tudo a ver com essa conversa que eu tive com alguns amigos ontem. E aí eu me lembro de uma época que eu era novo convertido, e nós íamos para uma oração lá na Maraponga, na casa da irmã Terezinha. E aí, no meio do caminho a gente ia andando, olha para cá, surgiu uma discussão sobre a questão de dormir nu, porque eu gostava de dormir sem roupa. E aí eu disse: olha, Deus me conhece por dentro e por fora. Foi Deus quem me fez, foi Deus quem me criou. Quando eu entro no banheiro para tomar um banho, Deus entra comigo. A minha nudez, em que ela vai afetar a nudez do homem, a nudez da mulher? Em que vai afetar a santidade de Deus, se Deus é santo? A mente de Deus não é corrompida como a nossa. A mente de Deus não é corrompida como a nossa mente. Se Deus criou Adão e Eva e os dois viviam nus no paraíso, e isso em momento nenhum incomodou Deus, Adão e Eva viviam nu no paraíso, e quando foi que isso incomodou Deus? Mas depois eles se vestiram porque eles pecaram. Não foi Deus que pecou, foi eles que pecaram. Então se eles não tivessem pecado, eles viviam nus até hoje. Então eu era muito incisivo na minha argumentação, eu era muito firme na minha argumentação, até quando eu era ateu. Olha para cá. E aí a gente vai conversando sobre isso, até lá para Maraponga,
A irmã Terezinha era uma irmã velhinha. A casinha dela era uma casinha pobre, humilde, se eu não me engano, de taipo. Uma casinha que ficava lá no fundo do terreno. Lá atrás da casa tinha um alpendre. Nesse dia que nós chegamos, a moça disse: ela está tomando banho. Os irmãos entram na sala. Aí nós três entramos, sentamos na sala. Ficamos sentados na sala conversando com a Bíblia na mão. Entramos juntos. Não existia telefone celular. Ninguém saiu para ir no banheiro para tomar água. Nós ficamos o tempo todo juntos, nós três. Ou era 4, eu não me lembro bem. Mas todo mundo ficou junto. Quando dá uns 20 minutos, a irmã Terezinha chega. E ela pega a Bíblia, ela cantava 1, 2, 3 hinos da harpa, começamos a orar. Quando nós começamos a orar, ela diz assim: eu sou o Senhor. E ela vai e coloca a ponta, olha para cá. Ela aponta a mão para o meu olho. E ela diz: eu sou o Senhor. E assim eu te digo: eu não quero mais que tu durma nu. Irmãos, eu desabo no choro. Eu desabo no choro. Porque eu não entendo por que Deus me pediu. A Bíblia não diz. A Bíblia não fala sobre você dormir nu ou você dormir vestido. Eu não entendo por que eu dormir nua incomoda a Deus. Até hoje eu não entendo isso. Eu só sei que Deus disse isso para mim. Amém? Foi algo particular de Deus comigo. E aí a gente entra no mesmo assunto, em um assunto teológico, que é aquele assunto que foi falado aqui na escola de pregadores, numa terça-feira à noite. O vinho que Jesus bebia tinha álcool ou não tinha álcool? O vinho que Jesus bebia tinha álcool, sim. O vinho que Jesus bebia tinha teor alcoólico. Tinha. Tanto é que Paulo fala à igreja e diz o seguinte: olha, eu soube que alguns irmãos estão se embriagando na ceia. Isso está errado. Não vos embriagueis com vinho aonde há contenda, vos embriagueis com o Espírito Santo. Amém? Então, escute bem: vinho toda a vida foi vinho. Suco de uva, toda a vida foi suco de uva. Está entendendo? Aí, e hoje, pastor? Hoje, tomar um copo de vinho é pecado? A Bíblia diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, qualquer quantidade de bebida, um pouco de fermento pode estragar toda a massa. Qualquer quantidade de bebida, por menor teor alcoólico que tenha, ela pode ser uma porta de entrada, um gatilho para te levar de volta para uma situação da onde Deus já te arrancou e não quer que você volte mais. Nós tínhamos a Santa Ceia no Pan-Americano e nós fazíamos a Santa Ceia com vinho, a tacinha de vinho desse tamanho, era vinho de verdade, na Santa Ceia. Quando terminava o culto da Santa Ceia, tinha um irmãozinho que vinha todo se tremendo: sobrou não minha garrafa aí não, pastor? Porque ele achou que tomar o vinho da ceia não era pecado. Uma tacinha foi o suficiente para entrar no organismo e ativar a memória celular dele, ativar algo na mente dele, e ele queria mais daquilo que ele teve no passado, da onde Deus já arrancou ele e já libertou ele. São essas pequenas portas de acesso, essas pequenas portas de entrada, de que se você olhar para uma mulher com o olho natural, mulher bonita, ela passou por você, e você olhou normalmente como qualquer pessoa olha. Você olhou, mas se você olhar de novo, e aí você olha de novo, você olhou como olha para um poste, mas se ela passa e você acompanha, então aquilo já entrou na sua mente, aquilo já acionou um dispositivo, um gatilho, de uma memória, de uma brecha espiritual, de um espaço,
de algo que foi arrancado da sua vida e quer voltar nessa área, quer voltar na área da sua fragilidade, quer voltar na sua fraqueza, e aonde for a sua fraqueza, é a área onde você deve vigiar mais, é a área onde você deve redobrar a sua vigilância. Você não pode brincar com a sua natureza, ela é pecaminosa. Você pode glorificar a Deus por isso? A Bíblia diz que é pecado? A Bíblia não diz que é pecado tomar um copo de vinho. Dizer que é pecado, eu quero que você me prove. Mostre na Bíblia. Ela não diz, mas não convém. Agora, a questão é: você passa ou você não passa sem isso? Amém? Passamos ou não passamos sem isso? Que nível de importância isso tem na minha vida? Que nível de importância isso tem para mim? Porque nós não podemos ser arrogantes, bater no peito e dizer: eu me garanto. Porque a linha é tênue. A linha que separa, ela é tênue. Eu me garanto. Você não se garante coisa nenhuma. Você tem que aprender a depender de Deus. E a cada dia que passa, eu aprendi a desconfiar mais de mim e a confiar mais em Deus. Você pode glorificar a Deus por isso? Então, quando a gente está sem fazer nada, quando não tem sonho, quando não tem objetivo, quando não tem alvo, quando não tem propósito, quando não tem meta, a gente de vez em quando se vê pensando nas coisas que a gente fazia. Porque diz: irmão, diz aí, irmão, o inimigo da tua alma, ele não descansa. Ele trabalha 24 horas por dia, buscando uma brecha, uma oportunidade para arrancar a tua vida e jogar de volta no buraco da onde Deus já te tirou. E você não vai dar brecha para o diabo, você não vai dar oportunidade para o diabo. Em nome do Senhor, deixa eu ser profeta, recebe essa palavra. Então Pedro diz assim: eu vou pescar. E os outros dizem assim: nós vamos juntos. Não tem nada para fazer. Pedro tira a roupa. Ele está despido, ele está nu. Em outras traduções deixam bem claro que Pedro estava nu. E eles passam a noite pescando. A noite jogando as redes. A noite jogando as redes e puxando redes vazias. A noite inteira. Você sabe o que é que passar a noite toda acordado? Imagine você passar a noite toda no mar, pescando. Então o dia amanhece e eles não pegam nada. E tem um homem diferente, um homem que eles no primeiro momento não conseguem identificar o rosto desse homem. Então o homem grita lá da praia e diz: vocês têm alguma coisa para comer aí? Eles disseram: não, ninguém pegou nada. Então ele diz: lance novamente as redes do lado direito. E nesse momento eles cutucam o outro e dizem assim: é ele. É ele. Quem está falando não é alguém qualquer. Quem está mandando, quem está dando a ordem, não é alguém qualquer, é ele. Olha para cá. E aí eles não questionam. Eles poderiam questionar: nós passamos a noite toda, nós lançamos a rede a noite toda, nós estamos exaustos, e por que nós vamos lançar agora as redes novamente do lado direito? Eles não questionam, porque eles sabem que é Ele que está mandando. Então, se Ele está mandando, Senhor, sobre a Tua palavra eu lançarei as redes. Aleluia. Sobre a Tua palavra eu lançarei as redes. Diz: irmão, sem Deus é nadar e morrer na praia. Sem Deus é decepção, frustração, fracasso, tentativas em vão.
E aí é uma realidade de quem está debaixo de governo, de quem não está debaixo de governo de Deus. É tentar e fracassar. Ah, mas eu tenho lutado tanto. Ah, pastor, eu tenho lutado tanto, eu tenho sofrido tanto, pastor. Só que você fez tudo isso sem Deus. É por isso que quando você olha para algumas pessoas e pergunta: o que foi que mudou na sua vida? A pessoa diz: é porque antes eu não tinha Deus, agora eu tenho. Amém ou não amém? Diz para quem está do teu lado: a diferença é grande na vida de quem tem para a vida de quem não tem. A diferença é grande na vida de quem tem para a vida de quem não tem. Pode glorificar o Senhor. Eles lutam. Eles são pescadores profissionais, eles conhecem o mar. Eles têm experiência com o mar. Eles sabem o local aonde lançar as redes. Eles sabem como puxar a rede. Eles sabem como conduzir uma pescaria. E eles passam a noite toda no mar tentando, lutando, tentando. E pela manhã eles estão exaustos. Mas eles não pegam nada. Então Jesus olha para eles e diz assim: tenta de novo. Tenta de novo, porque agora vai ser diferente. Tenta mais uma vez, porque agora vai dar certo. Não desista. Não desista. Deu tudo errado porque você estava na direção errada, no caminho errado. Mas agora, sobre a tua palavra, Senhor, debaixo das tuas ordens, debaixo da tua autoridade, debaixo do teu governo, eu vou lançar novamente as minhas redes. Aleluia! Diz assim: irmão, tenta mais uma vez. Tenta mais uma vez. Volta para o barco. Não sai do barco, volta! Diz aí para quem está perto de você: Deus está mandando você voltar para o barco. Pastor, mas eu estou cansado. Volta para o barco. Eu estou esgotado, estou decepcionado, estou triste, estou chateado, estou sem força, estou sem ânimo, estou sem vontade. E Deus está dizendo: volta para o barco, volta para o barco. Volta para o barco e tenta mais uma vez. Você está ouvindo? Deus está falando com você. Você está me entendendo aqui? Deus está falando com você. Deus está falando com você. Deus está falando com você. Volta para o barco. Volta para o barco. Pastor, meu marido já me traiu tantas vezes. Deus está mandando você voltar para o barco. E está dizendo que não importa. Não importa o que passou. O que importa é a sua vida a partir desse momento que Deus está dizendo para você: volta para o barco e lança a rede outra vez. Porque agora eu estou no controle dessa situação. Agora eu estou no governo dessa situação. Volta para o barco. Vou acabar com o meu comércio. Deus está dizendo: volta para o barco. Eu não volto mais para casa. Deus está mandando você voltar para casa. Eu não volto mais. Deus está mandando você voltar. Eu não quero mais esse casamento. Deus está dizendo: não desista do seu casamento. Não desista da sua família. Pastor, eu não consigo perdoar. Consegue. Se você lançar as redes, você consegue. Se você lançar as redes, você consegue. Eu não tenho força para puxar. Você puxa. Eu não tenho força para arrastar essa rede cheia até a praia. Você arrasta. Porque agora é diferente. Então eu não sei qual é o teu barco. Eu sei que alguém aqui pode estar pensando hoje, que alguém aqui pode estar até com a sua amante aqui, querendo reconstruir a sua vida da forma errada, querendo reconstruir a sua vida em cima de uma tragédia, de sofrimento, de fracasso, achando que pode deixar para trás quem depende de você. Eu já vi muita gente aqui com amante. Eu sei que essa pessoa nunca mais volta. Não se trata disso. Se trata que Deus está dizendo para você que você tem que voltar para o barco. Você tem que voltar para o barco, porque você está tomando decisões erradas na sua vida. Que se você
não voltar para o barco o mais rápido possível, não há mais tempo depois, no futuro, para você consertar as coisas. E você vai lamentar pelo resto da vida. Amém ou não amém? Diz para quem está perto de você: Deus está mandando você voltar para o barco e lançar as redes. E o que é isso, pastor? É voltar para o barco e confiar na promessa. É voltar para o barco e confiar na palavra. É voltar para o barco e cumprir a instrução. Lance a rede do lado direito. Lance a rede de qualquer jeito. Lance a rede de qualquer forma. Lance a rede de qualquer maneira. Você não vai fazer mais as coisas do seu jeito de hoje em diante. Você vai fazer do jeito de Deus. Você pode glorificar a Deus por isso. Você não vai mais agir do seu jeito. Você vai agir do jeito de Deus. Você não está mais cheio de si. Eu sei como é que eu faço. Eu resolvo, eu faço, eu desfaço, eu me garanto, eu sou mais eu. Você não é coisa nenhuma. Você passou a noite toda e não pegou nada. Você passou a noite toda e voltou com a rede vazia. Você fracassou. E aí ele diz: segue a minha instrução, filho meu. Segue a minha instrução. Lança a rede do lado direito. Não faz do teu jeito, não é da tua maneira. Ah, porque eu grito, pastor, eu faço, eu desfaço, eu falo mesmo, eu boto para fora mesmo. E vai ter momento que ele diz: cala a boca. Deus vai dizer para você: cala a tua boca. Vai ter momentos que Deus vai provar para você que pensa que sabe muita coisa, que você não sabe nada. Quem pode glorificar o Senhor? Diz, irmão, agora é diferente. Agora você não age mais de qualquer jeito. Agora você age do jeito de Deus. Agora não é mais a tua vontade. Agora é a vontade de Deus que prevalece na tua vida. E aí as coisas vão começar a funcionar. E aí as coisas vão começar a dar certo. E aí Deus vai começar a encher a rede de peixes de maneira que você não vai aguentar, porque vai ser muita bênção que Deus vai derramar sobre a tua vida. Governo, diz para quem está perto de você: submissão, obediência, seguir a orientação sem questionar. Diga de novo: seguir a orientação sem questionar. Diga de novo: seguir a orientação sem questionar. Olha para cá. Olha para mim. Olha para mim. Eu faço as coisas do meu jeito. Então eles fizeram a noite toda do jeito deles. E do jeito deles não funcionou. Então eles resolveram fazer do jeito de Deus. E eles passaram a noite toda e não funcionou. Mas do jeito de Deus funciona rápido. Do jeito de Deus não demora muito não, para as coisas acontecerem não. Né? Foi ligeiro, era para o café da manhã. O lanche era para o café da manhã. Estava marcado. Ele já estava na praia, toalhinha esticada, tinha fogo, tinha pão, já tinha uns peixinhos lá. Já estava tudo pronto, o banquete estava pronto. Olha para cá, olha para mim. Eu vejo tanta gente que diz que é crente. Se eu sou crente, irmão, eu tenho que ser diferente desse mundo que está aí fora. Eu preguei aqui quinta-feira. Que comunhão pode ter o santo com o profano, o justo com o injusto, a luz com as trevas. Nós não podemos ser fanáticos, mal educados.
Precisamos ser cordiais, educados, simpáticos, cumprimentar as pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, solícitos. Alguém precisar de você, você atende, mas você não pode mais participar das coisas que você participava antes. Você não pode mais viver da forma que você vivia antes, porque agora você tem o Espírito Santo na sua vida. Você é embaixador de Cristo aqui nessa terra. Então, se você era uma mulher que gritava, que berrava, se você era uma mulher afrontadora, que desafiava teu marido, você não pode mais ser assim. Ele tem que ver mudança na sua vida. Se você era um homem, um péssimo pai, você não pode mais ser assim. Vocês estão me entendendo? Porque agora você segue instrução. Então você procura viver de acordo com a palavra que direciona você. É a palavra que tem que direcionar você. Então a Bíblia diz que você tem que ser manso, que você tem que medir suas palavras, que você tem que ser humilde, e quando você erra, você tem que pedir perdão. Se você fez algo errado, você tem que procurar consertar o que você fez de errado, porque você é nova criatura em Cristo Jesus. Amém ou não amém? Olha para cá. Diz para quem está perto de você: você precisa ser uma pessoa melhor em todos os aspectos da sua vida. Você precisa ser uma pessoa melhor em todos os aspectos da sua vida. Eu acho bonito o testemunho de uma irmã que nós temos aqui. Ela é nossa obreira. O esposo dela é policial. Ele é sargento da polícia militar. E ela é nossa obreira. Não vou dizer quem é. Não, depois você não está aqui. Quem é, pastor? Quem é? Não vou dizer quem é. Então, quando ela não era crente, ela brigava muito com o marido. E ela era daquela que, se ele desse uma porrada nela, ela dava duas nele. Desse um tapa nela, ela avançava e rasgava ele todinho. Ela era valente. E ela conta isso, e qualquer dia ela vai subir aqui, vai contar o testemunho dela, eu deixo ela à vontade para ela contar. Então ele botava a arma em cima dela. Ele botava a arma em cima dela, e ela se agarrava com ele, com a arma na mão, e ela se agarrava, e ela tomava a arma da mão dele, e ela botava a arma nos peitos dele. Literalmente aquela música entre tapas e beijos. Se ele dissesse uma palavra, ela dizia duas. Se ele soltasse uma piadinha para ela, ela ia para cima. Aí a mulher se converte. E aí de repente ele vivia com uma mulher, ele passa a viver com outra completamente diferente. Ele olha para ela e diz assim: eu quero esse Deus aí para a minha vida, esse Deus que transformou você. Amém ou não amém? Terceiro lugar, acontece uma outra situação. É que eles chegam com os peixes, olha para cá. Então Jesus precisa resolver uma situação com Pedro, porque até então eles não tinham conversado ainda. Alguém diz: Pedro, é Jesus. Ele se lança no mar e veste a capa. Ele cobre a sua nudez. Então ele chega, Jesus está lá sentado. E aí Jesus se afasta dos outros discípulos e resolve conversar com Pedro. Se você olhar a continuidade do texto e observar o detalhe do texto, você vai ver que Jesus foi andando com Pedro na praia, conversando, e lá vem João atrás. João vem atrás, ó. Aí Pedro diz assim: aquele a quem tu amas vem aí. Jesus, não se preocupe com ele não, meu negócio é contigo. Se eu quiser, ele vive 100 anos aqui nessa terra, mas eu quero resolver o negócio é contigo. Então Jesus diz para Pedro assim: Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas, os meus cordeiros. Aí pela segunda vez Jesus diz assim: Pedro, tu me amas?
Segunda vez. Tu sabes que eu te amo, Senhor. Pela terceira vez, Jesus diz: Pedro, tu me amas. Ele se magoa. E ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, você fracassou. Mas não há fracasso nessa vida que eu não possa consertar. Não há vida por mais fracassada que eu não possa transformar, Pedro. E é você que eu vou usar. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero repetir para você a pergunta que Jesus fez para Pedro. Você ama o Senhor? Então não bote outra coisa no lugar de Deus na sua vida. Se você ama o Senhor, não deixe que nada venha interferir a sua relação com Ele. Ele disse: se tu me amas, Pedro, apacenta as minhas ovelhas então. Cuida daquilo que é importante para mim. Se você me ama, Pedro, eu estou te dando uma nova chance, uma nova oportunidade para você fazer tudo diferente do que você fez. Agora, Pedro, você vai fazer tudo diferente do que você fez. Você não vai ser mais o Pedro sanguíneo, impulsivo, temperamental. Você agora vai ser o Pedro cheio do Espírito Santo. Então, depois disso, em Atos capítulo 2, vem a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Em Atos 3, na sua primeira pregação, Pedro prega e mais de 3.000 almas se rendem ao Senhor. Na sua primeira pregação. A palavra do Senhor diz que as pessoas colocavam os aleijados, os coxos, os doentes nos corredores, para que quando Pedro passasse, pelo menos a sombra de Pedro cobrisse essas pessoas e as suas enfermidades iam embora. Aleluia. Recara soriandere valabas. Soriandere. Recalabassori cantere valabas. O Espírito do Senhor está aqui nessa manhã. Não há casamento fracassado que Deus não possa restaurar. Não há ministério fracassado que Deus não possa levantá-lo aqui nessa manhã. Eu não sei em que área da sua vida você fracassou, mas Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer para você que Ele, Deus, vai restaurar a sua vida, e a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Pastor, eu fui um ladrão, e daí? Pastor, eu fui uma prostituta, e daí? Pastor, eu fiz muita coisa errada nessa vida. Eu sei. Quem não fez? Quem não fez? Mas eu vejo esse Jesus. Eu fico imaginando Jesus. Eu fico imaginando em casa, Samuel. Eu fico imaginando Jesus andando com Pedro na praia, assim, ó. Assim. Sabe? Assim. E Pedro com a cabeça baixa. E Jesus dizendo para Pedro assim: eu te perdoo, cara. Esquece o que passou. Eu ainda vou te usar poderosamente ainda. Eu tenho muita coisa para fazer na tua vida. Não importa quem você foi ou o que você foi. O que importa é que Deus trouxe você aqui. Hoje é o mar de Tiberíades. É que hoje é o mar de Tiberíades. Hoje é a praia aqui. Alguém pode ter passado a noite toda no hospital chorando. Alguém pode ter passado a noite toda no chão do quarto chorando, olhando para as contas, para as promissórias, sem dormir. Alguém pode ter dito de ontem para hoje: eu vou me matar.
Eu vou acabar com a minha vida, eu vou acabar com tudo. Alguém pode ter começado o dia hoje lamentando: o que foi que eu fiz com a minha vida? Eu acabei com tudo. E Deus está dizendo para você: lança novamente as redes. Lança novamente as redes, eu vou restaurar a tua vida. Só quero saber uma coisa de você. Só tem uma coisa para perguntar para você: você me ama? Você me ama? Eu só queria que você dissesse assim: Senhor, tu sabe que eu te amo. Tu sabe que eu te amo. Tu sabe que eu te amo, Senhor. Tu sabe que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida. Deus está dizendo: eu vou te levantar. E no meio da tua família, você vai ser um referencial. A tua família que te despreza, ela vai olhar para você e ela vai ver tanta diferença, tanta mudança, que eles vão dizer: eu quero o Deus que você serve, eu quero se ver esse Deus. Como eu disse quinta-feira aqui no primeiro momento, eles podem te julgar, te apontar, te chamar de fanático, dizer que agora você é santo demais, você fez tanta coisa errada e agora você quer ser melhor do que os outros, quer ser santo demais. Para que esse barulho? Deus é moco, Deus é surdo. Eles vão julgar você, eles vão criticar você. Mas depois que passar a fase das acusações, do julgamento, das afrontas, depois que passar essa fase, na hora do aperto, do sufoco, eles vão bater na sua porta. E eles vão dizer: ore por mim, ore pela minha vida, eu sei que você é uma pessoa de Deus. Aleluia. Eu já disse aqui outras vezes, não sei se vocês conhecem um pouco da minha história. Eu também passei noites inteiras lançando as redes. Logo que eu me casei, eu trabalhava de guarda nas estações de trem da CBTU. E aí que eu me casei, eu comprei um carro de pipoca. Eu já contei, mas o pessoal da manhã aqui não sabe disso. Então o pessoal da noite me perdoa por estar contando essa história. Eu queria ter uma frota de carro de pipoca. Eu dizia para minha esposa: nós vamos ficar ricos. Nós vamos colocar uma frota de carro de pipoca. Aí eu comprei o carro experimental, o primeiro carro de pipoca. Estava a minha esposa fazendo pipoca no meio da rua, já pensou? Nunca tive vergonha de trabalhar. Nunca tive vergonha de trabalhar. Se fosse para empurrar um carro de pipoca, eu empurrava. Só que quando foi um dia, o carro de pipoca pegou fogo. Aí nós consertamos ali, apagamos o fogo, ela ficou com medo, é perigoso. Aí o que restou do carro de pipoca eu levei para a feira. Cheguei na feira da Parangaba com aquele carro de pipoca para vender aquele carro de pipoca. E ninguém queria comprar. Aí apareceu o cara com um cachorro, um fila brasileiro. Eu troquei o carro de pipoca no cachorro. O cachorro estava doente, cheio de verme. Eu dei remédio para verme para o cachorro. Cuidei do cachorro. Com 2 semanas depois, comprei uma panelada no mercado, enchi o bucho do cachorro. O cachorro já ficou redondo. Levei o cachorro para a feira e vendi o cachorro. Aí comprei rede. Aí saí vendendo rede no meio da rua. Saí vendendo uma coisa e outra. Vendendo uma coisa e outra. E eu dizia para Deus: Deus, o que é que eu vou ser da minha vida? Porque eu não sei fazer nada. Eu parei meus estudos, não estudei. Parei de estudar, não estudei. Não me formei. Não sei fazer nada nessa vida. Não sou eletricista, não sou mecânico, não tenho uma profissão. Eu não sei fazer nada. E isso começou a bater um desespero na minha vida. Eu fiquei desesperado, eu dizia: Deus, eu não sei fazer nada. Eu vou ser um fracassado o resto da vida. Eu não sei fazer nada, Deus. Eu vou passar o resto da minha vida batendo de porta em porta para vender uma rede uma vez na semana. Eu comecei a me desesperar, dizendo: eu sou um fracassado, eu nunca vou ser nada nessa vida. Até que um dia Deus me resgatou. Pastor,
que o Senhor está querendo dizer? Que com Deus é diferente. É só eu e você, esse Pedro defeituoso, mau caráter, cheio de altos e baixos, que uma hora fala a verdade, outra hora mente, que uma hora é sincero, é verdadeiro, outra hora é falso, que uma hora faz uma coisa boa e outra hora faz outra coisa ruim, que trai, que engana, que se esconde. Esse Pedro, só eu e você. Só eu e você. E Deus pega ele, depois de ele ter feito o que ele fez, depois de ele ter aprontado o que ele aprontou, Jesus pega ele, abraça ele e diz assim: agora você vai tomar de conta daquilo que é meu. Agora você vai tomar de conta daquilo que é meu. Você é meu a partir de agora. Que a partir de agora quem toma conta da tua vida sou eu. A partir de agora tudo vai mudar na tua vida. A tua palavra agora é diferente, a tua oração é diferente, o teu louvor é diferente. Esse homem, ele passa e as pessoas colocam os doentes e a sombra de Pedro cura os doentes. E aí quando chega no dia da sua morte, eles querem matá-lo crucificado. Como Jesus, ele diz: eu não sou digno de morrer como meu mestre. Então eles crucificam Pedro de cabeça para baixo. Eles crucificam Pedro de cabeça para baixo. Olha para cá. Olha para mim. Esse covarde virá um homem de coragem. Um ladrão virá uma pessoa honesta. Um adúltero, uma pessoa fiel. Uma pessoa deprimida com depressão, ele transforma numa pessoa cheia de esperança e de alegria. Um fracassado no vitorioso. Diga para quem está perto de você: você é essa pessoa que Jesus está abraçando hoje aqui nessa manhã, colocando a mão no teu ombro e perguntando para você: você me ama? Porque se você me amar, está tudo resolvido. Eu não quero que você seja perfeito, apesar que a Bíblia diz: sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Só quero saber se você me ama, porque se você me amar, deixa o resto comigo. Se você me ama, deixa o resto comigo. Só quero saber isso. Só quero saber se você me ama. Se você me ama, tu sabes que eu te amo, Senhor. Então deixa o resto comigo. Porque Ele me ama, diz o Senhor, eu o livrarei. Porque Ele me ama. Você sabia que algumas promessas estão direcionadas a um grupo de pessoas específico, aqueles que amam a Deus? Pergunta aí: você ama? Todas as coisas, Romanos 8, a partir do 28. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Salmo 91. Porque Ele me ama, diz o Senhor, eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, pois Ele conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação, porque Ele me ama. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo. E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, Pronto a ser quebrado. pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. Declare bem alto, bem forte para o Senhor. A tua presença